Com a chegada da série de Ben 10 ao Omniverse, fomos surpreendidos por uma mudança significativa no traço do desenho, que anteriormente era algo mais realista, e em Omniverse passou a ser algo mais cartoon, pode-se dizer, ficando mais infantil. E com essa transformação no estilo visual em Omniverse, podemos observar mudanças notáveis com isso, como os aliens do Omnitix, por exemplo, que passaram a exibir novas características que não só alteraram a sua aparência, mas também potencializaram seus poderes. E esse mesmo conceito de mudança do traço alterar os personagens que nós conhecemos também se aplica à série Reboot de Ben 10, onde todos os principais alienígenas que a gente conheceu no universo original passaram a ter uma forma mais humanoide, como se fosse a união de alienígenas com seres humanos. Além de que toda essa mudança que aconteceu com os personagens de Ben 10 ocasionada pela mudança de traço, sabemos perfeitamente que isso se deve aos sapiens celestiais, que são os responsáveis por alterarem o traço do desenho. Entretanto, vocês sabem tudo o que acontece ou muda quando o traço de Ben 10 é alterado pelos sapiens celestiais, ou muda quando o Ben vai para algum universo alternativo? E é por isso que, pensando nesse assunto, no vídeo de hoje irei responder todas essas dúvidas que muitos fãs de Ben 10 têm, que são todas as curiosidades sobre o traço de Ben 10, tudo o que acontece quando o traço muda e outros pontos bem interessantes sobre esse assunto. Mas antes pro vídeo, vocês já sabem, já cliquem no botão do like, e se você é novo e tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais enrolações, sem demora, bora pro vídeo! Bom, primeiramente vamos começar entendendo um ponto bem interessante com relação a isso de alteração de realidade em Ben 10. Que é o seguinte, sempre que os sapiens celestiais alteram a realidade em Ben 10, eles apenas mudam o visual do desenho, e isso é fato, nada mais que isso. Isso se deve porque os sapiens celestiais respeitam o livre-arbítrio. Ou seja, galera, o traço ter mudado de realista para cartoon em Omniverse foi apenas a única coisa que mudou em Ben 10, a história continua sendo a mesma, sem quaisquer alterações. E foi até por esse motivo do Ben ter alterado a realidade que ele acabou sendo julgado pelos sapiens celestiais. Já que o Ben, quando refez toda a realidade, ele acabou alterando a história de muitas coisas que ele desconhecia, fazendo assim um universo cheio de imperfeições, vamos dizer assim. E essas mudanças que o Ben fez na lore do seu universo acabaram mudando o rumo de toda a história do universo, como por exemplo o senhor sorvete favorito do Ben, e ele não conseguiu refazer da forma que era antes. E não só foi aquilo que o Ben refez de forma errada, teve muitas outras coisas do universo que o Ben refez de uma maneira totalmente diferente do universo que ele vivia antes de ser destruído. E é até bem capaz que após aquele julgamento que o Ben passou contra os sapiens celestiais decidiram corrigir todo o universo do Ben, fazendo com que tudo voltasse a ser como era antes do universo ser destruído. Possivelmente até mesmo o Ben pode ter sido alterado pelos sapiens celestiais, digamos assim, quando eles decidiram refazer tudo. Então o Ben não vive em um universo onde todos os amigos dele já morreram, como muitos pensam. Ele agora está numa cópia do seu universo como era antes de ser destruído, pois os sapiens celestiais com certeza devem ter corrigido tudo que o Ben refez de forma errada. Em resumo, o ponto importante que eu quero destacar para vocês é que os sapiens celestiais apenas mudam o visual do desenho, alterando apenas o traço, como houve em Omniverse, nada mais que isso. Eles não mexem na biologia de uma espécie ou mudam o desenvolvimento da história, pois isso implicaria no livre-arbítrio. Bom, agora que eu expliquei esse ponto para vocês, vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade é a seguinte, os alienígenas do Ben não ficam mais poderosos quando alterados pelos sapiens celestiais. Isso foi confirmado recentemente pelo Duncan Roleal, que quando foi perguntado pelo meu amigo Lord Star se os aliens ficavam mais poderosos com a mudança do traço da série usando o alienígena Friagem de exemplo, que em Omniverse muitos acreditavam que esse alien ficou mais poderoso, já que o principal poder desse alienígena do Ben é o bafo congelante dele, e nessa série que é Omniverse seus pulmões ficaram maiores, devido ao grande peitoral que o Friagem apresenta nessa série. Isso seria como um up de poderes para esse alienígena, podendo assim esse alienígena disparar o seu bafo congelante por mais tempo e com mais intensidade, agora que seus pulmões se apresentam maiores do que antes. Isso seria graças aos sapiens celestiais que alteraram toda a realidade e deram esse up de poderes ao Friagem. Muitos fãs de Ben 10 acreditavam nessa teoria, e os aliens ficavam mais poderosos graças aos sapiens celestiais. Só que o Duncan Roleal disse que não, nada muda, apenas o traço. E é até relevante eu explicar o caso de outro alienígena do Ben que não mudou em Omniverse, assim como eu expliquei para vocês o caso do Friagem, que é o Alien Eden, que na série de Omniverse apresenta garrinhas para cavar buracos e ter, digamos assim, um meio de escapar do seu predador, coisa que a gente não viu na série clássica e nem na abertura de Supremacia, onde o design desse personagem permanece sendo a mesma coisa, sabe?
Somente nessa série de Omniverse que a gente consegue perceber essas garrinhas que esse alien possui. Aquilo não é algo que foi dado pelos sapiens celestiais, agora que a gente tem essa resposta do Duncan. Podemos acreditar que o Eden sempre teve aquelas garrinhas, só que devido ao traço mais sério da série clássica para a série de Supremacia, esse detalhe do Eden não era algo tão visível assim, sabe? Além de que os fãs acreditam muito que aquela fraqueza que o Eden apresentou na série clássica, que era o compartilhamento da dor, sabe? Um corpo sofreu um ferimento e todos os outros clones, até mesmo o corpo principal, acabavam sentindo essa mesma dor que um clone sofreu. Aquilo podemos teorizar o seguinte, galera, que o alien acabou evoluindo. Pois antes do B passar a utilizar o Eden em Omniverse, ele só utilizava esse alien na série clássica. E como os aliens do B possuem uma idade diferente da idade do seu portador, como por exemplo o Friage, que tem 80 anos de idade, que é uma idade equivalente, digamos assim, a um adolescente de 15 anos da Terra. Pode ser que devido a essa diferença de idade dos alienígenas do portador com a idade do portador, o Eden em Omniverse, agora com B tendo 16 anos de idade, evoluiu um pouco, e a sua espécie com essa evolução pode ter superado essa fraqueza. E na série de Omniverse tem um ponto que comprova toda essa minha teoria, que foi o desabrochamento do alien Fogo Fato do Ben. Que quando o B tinha 15 anos de idade, ele estava na sua forma de planta normal. Quando o B foi para seus 16 anos de idade, o Fogo Fato acabou desabrochando, como se um ano humano fosse muitos anos para a espécie do Fogo Fato. Por isso que esse alien, quando o B completou 16 anos de idade, deu uma evoluída a mais, para ele se adaptar à idade do seu portador. Como há com os alienígenas do Ben 10.000 da série clássica e com os aliens do Ben 10.000 do reboot, que se mostram mais evoluídos por ser um adulto utilizando o relógio. Ou seja, o Eden, depois de 6 anos sem o B utilizar esse alien, pode ter evoluído e superado essa fraqueza, já que isso é um fenômeno da biologia. Evoluir e perder características inúteis que se mostram desfavoráveis para a gente. Por a gente, tanto humanos quanto animais e alienígenas, digamos assim, ver que isso não é mais útil para nós. Então a primeira curiosidade com relação à mudança de traço em Ben 10 é que a biologia dos aliens não é afetada. Talvez em Omniverse só ficou mais visível o potencial de certos aliens, sabe? Tipo a gente vê toda a capacidade dos pulmões do Friagem e as garrinhas do Eden que ele sempre possuiu, mas não era tão visível assim na série clássica e na abertura de Supremacia. Por segunda curiosidade envolvendo o traço de Ben 10. A Gwen que aparece na série clássica e conteúdo do Omnitrix no episódio intitulado Gwen 10 é a única personagem toda a franquia Ben 10 que apareceu com mais de um traço diferente. Primeiramente, ela apareceu com aquele traço realista da série clássica, até porque foi a série que ela foi nos apresentada, não é mesmo? E essa mesma Gwen do clássico é a mesma que aparece em Ben 10 Omniverse, sendo ela convocada para a Guerra Temporal diretamente pelo próprio Professor Paradoxo. E essa mesma Gwen da série clássica que participou na Guerra Temporal de Ben 10 Omniverse também é a mesma Gwen que foi convocada para lutar contra o Alien X no filme do Alien X do reboot, com uma portadora alternativa de Omnitrix. Essas 3 Gwens que apareceram ao longo da franquia Ben 10 não são diferentes, galera. Todas elas são a mesma personagem da série clássica. Isso foi confirmado diretamente pelo próprio Duncan Roleal, onde ele confirmou serem a mesma personagem que a gente viu no clássico. Então aquele episódio Gwen 10 é sim canônico como sendo um universo alternativo. Além de que isso mostra o quão braba essa personagem é, galera. Pois no mesmo dia em que ela encontrou o Omnitrix, na mesma noite em que ela ainda estava entendendo do relógio, ela simplesmente foi convocada para 2 guerras de portadores de Omnitrix. Uma contra versões malvadas mais velhas do primo dela, e outra luta envolvendo portadores de Omnitrix contra um sapien celestial incompleto. Claramente isso mostra quem é o portador de Omnitrix mais poderoso de todo o multiverso do Ben, não é mesmo, até o momento? Pois se em uma única noite essa personagem já fez tudo isso, imagino que ela não faria com 1 ou 2 anos utilizando o relógio. Além de que, se vocês perceberem um detalhe, o episódio da série clássica é ligado ao episódio de Ben 10 Omniverse, pois a Gwen na série clássica menciona ter usado o XLR8 para ir pegar as roupas dela. E em Omniverse justamente ela é apresentada aparecendo utilizando o XLR8. Depois eu me transformei numa criatura aquática para pegar o almoço. Depois me tornei um alien veloz para ir lá em casa pegar as roupas que eu esqueci. Ou seja, resumindo para vocês, a segunda curiosidade envolvendo o traço de Ben 10 é que a Gwen alternativa que tem o Omnitrix foi a única personagem a ter 3 designs diferentes. Um design realista, um design cartoonizado que foi o traço de Ben 10 Omniverse, e ela também teve um design infantil, sendo o traço da série Reboot. Terceira curiosidade envolvendo o traço de Ben 10, agora falando sobre o multiverso do Ben. E é o seguinte, galera, a aparência dos alienígenas do Ben não irá mudar no multiverso. Apenas os alienígenas do Ben, como também o próprio Ben, irá se adaptar ao visual que existe em um universo alternativo. Como aconteceu com o Ben indo parar no mundo do Mutante Rex e ter ficado realista. E também com os portadores alternativos de Omnitrix que apareceram no filme do Alien X.
todos eles manteram a mesma estética do seu universo, porém, eles se adaptaram ao traço desses universos alternativos por conta das leis da física desses universos. E isso ficou muito claro quando o Chama do B do clássico ficou do lado do Chama do B do reboot. Ambos com o traço do B do reboot, mas a estética do Chama do B do clássico permaneceu a mesma realista que a gente viu na série clássica. Ademais que é bom falar de uma coisa bem importante, como estamos falando do multiverso do Ben, os aliens embora possam ser diferentes, digamos assim, como por exemplo os aliens do B do reboot que possuem uma aparência mais humanoide, a biologia de todas as espécies alienígenas que estão no Omnitrix e também fora do Omnitrix é a mesma biologia dos aliens que existem no mundo Prime do Ben. Isso foi confirmado diretamente pelo próprio Duncan Roleal. Ou seja, galera, para vocês que não entenderam, as espécies alienígenas do multiverso do B podem apresentar uma aparência diferente, digamos assim, que pode até acabar sendo muito estranho para a gente, como os aliens do B do reboot. Porém, embora todo o design diferente, a biologia é semelhante à dos aliens do B Prime. Pois é isso, galera, diante ao Omnitrix, o Insectoid da série Prime e o Insectoid do B do reboot são a mesma coisa. Porém, caso o B escaneasse o Insectoid do B do reboot possuindo toda aquela aparência humanoide, ele automaticamente iria substituir o Insectoid Prime que nós conhecemos, caso o B Prime perdesse o seu alien, sabe? Então, resumindo a terceira curiosidade envolvendo o traço da série de Ben 10. Os aliens das versões alternativas do B apenas se adaptam ao traço do universo em que eles se encontram. Porém, embora os aliens sejam diferentes frente a frente um do outro, mesmo sendo da mesma espécie, ambos possuem a mesma biologia e podem fazer as mesmas coisas. Só que caso um B alternativo perdesse o seu alien e escaneasse esse mesmo alien em um universo alternativo possuindo uma aparência diferente, esse alien de aparência diferente iria substituir o alien que a versão alternativa do B perdeu, ocupando o mesmo espaço de um alien de mesma biologia, porém com uma forma de corpo diferente, sabe? Quarta curiosidade envolvendo o traço de Ben 10. Os Sapiens Celestiais não são os responsáveis por alterarem a história de Ben 10, e sim os Cronossapianos, e isso foi confirmado pelo Derek G. White, em que ele disse para a gente que a espécie dos Cronossapianos tem como passatempo favorito deles jogarem um jogo semelhante a xadrez para eles decidirem quando e em que momento do tempo eles devem alterar algum evento na história de um universo, para que assim um universo possa seguir uma história totalmente diferente. Ou seja, galera, o que o Derek G. White quis dizer com isso? A espécie dos Cronossapianos são os responsáveis por alterarem a história em vários universos alternativos, podem nessa espécie terem sido os responsáveis por dar origem ao universo da Gwen 10, podendo eles apenas teorizando aqui para vocês terem causado a morte do Vomax no mundo do B23 e vários outros eventos que aconteceram em muitos outros universos alternativos que a gente desconhece. Então existe meio que um equilíbrio, digamos assim. Os Sapiens Celestiais, depois de decididos, podem alterar o traço de vários universos alternativos que existem no mundo do Ben. E os Cronossapianos são os responsáveis por alterarem certos eventos em alguns universos, fazendo assim com que a história de vários universos alternativos siga um rumo totalmente diferente quando eles decidem depois de jogarem um jogo semelhante a xadrez. Quinta e última curiosidade envolvendo o traço de Ben 10. Os Supremos que a gente vê o Albedo utilizando em Omniverse são os mesmos Supremos que o B usava em Supremacia. Eu sei que rola uma teoria aí na comunidade que os Supremos do Albedo seriam diferentes do Ben caso ele tivesse acesso às formas supremas em Omniverse. Só que agora que a gente tem aquela confirmação do Duncan de que o traço não fortalece os aliens, é lógico e sensato a se pensar que os Supremos de Omniverse são os mesmos de Supremacia. Além de que é bom lembrar que quando o Albedo tentou se separar do DNA danificado do Ben, ele acabou recebendo todos os aliens que estavam no Super Omnitrix e também as formas supremas que ele mesmo programou. Então nunca houve essa história de Supremos diferente, galera. Todos os Supremos que aparecem na série de Omniverse são os mesmos de Supremacia. O Derek até mesmo afirmou que caso o B tivesse acesso à forma de uma Cacaranha Suprema em Omniverse, ele teria braços ao invés de patinhas de aranha como em Supremacia, indicando assim serem os mesmos Supremos apenas afetados pelo novo traço escolhido pelos Sapiens Celestiais, assim como temos as formas humanizadas dos alienígenas do Ben no mundo do reboot. E é até bom acrescentar um ponto bem interessante, que o Enormossauro Supremo utilizado pelo B Supremo era o mesmo Enormossauro Supremo do Super Omnitrix criado pelo Albedo, pois a evolução só segue um rumo, galera. E com os dois universos, tanto do B Supremo quanto do B Prime, compartilhavam do mesmo traço escolhido pelos Sapiens Celestiais, isso fica clara a semelhança entre os aliens. Ou seja, a última curiosidade desse vídeo é que os Supremos do Albedo que aparecerem em Omniverse são os mesmos Supremos de Supremacia, porque foram as mesmas formas supremas que o Albedo recebeu do Super Omnitrix. E a mudança de design que eles sofrerão nessa série é apenas uma escolha artística, como dito pelo Duncan Roleal.
Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. E agora deixe suas opiniões aí nos comentários se vocês sabiam de todas essas curiosidades envolvendo a alteração de traço que aconteceu em Ben 10. O foco desse vídeo, graças à informação que o Duncan deu recentemente, é que os sapiens celestiais não alteram a biologia dos alienígenas. Então todas aquelas teorias de que os aliens ficaram mais fortes em Omniverse e que os Supremos eram diferentes, o Idem ficou mais poderoso, os Triage e tudo mais, foi tudo desmentido com essa confirmação do Duncan. E ele confirmou ser apenas escolha artística, o traço, sabe? Além de que foi um vídeo bem interessante de se fazer. Eu juntei o crossover de Heróis Unidos, a série Reboot e todas as outras séries, com o foco principal na série de Ben 10 Omniverse, que houve toda a alteração de realidade. Então comentem aí o que vocês acharam de todo esse vídeo e se eu pude responder todas as dúvidas de vocês com relação a esse vídeo. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado. E se gostaram, já clica no botão do like, e se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.